Shalom, queridos, que a paz do Eterno seja sobre a sua vida. Quero deixar aqui uma palavra do Senhor para nossas vidas. 2 de Reis, capítulo 12, verso 15, diz a palavra: E Eliseu disse, toma um arco e flechas, e ele tomou consigo um arco e flechas. E ele disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre a mão do rei. E disse-lhe, abre a janela do lado oriente. E ele abriu. Então Eliseu disse, atira. E ele atirou. E ele disse, a flecha do livramento do Senhor, e a flecha do livramento da Síria, porque tu ferirás os sírios em Afeque, até que os tenha consumido. E ele disse, toma as flechas, e ele as tomou. E ele disse ao rei de Israel, fere a terra, e ele feriu 3 vezes e cessou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, tu deverias ter ferido 5 ou 6 vezes, então terias ferido a Síria até tê-lo consumido, posto que agora tu ferirás a Síria não mais do que 3 vezes. Porém, Azael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Joacás. E o Senhor foi gracioso para com eles, e deles teve compaixão, e teve respeito para com ele, por causa do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los. Tampouco ele os lançou da sua presença até aquele momento. Assim, Azael, rei da Síria, morreu, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Joás, filho de Joacás, tomou novamente da mão de Ben-Hadad, o filho de Azael, e as cidades que ele havia tomado da mão de Joacás, seu pai, por guerra. 3 vezes Joás venceu e recuperou as cidades de Israel. Veja bem, queridos, que contexto interessante. A palavra do Senhor nos mostra o momento em que Deus ordena ao profeta que vá ao rei para lhe dizer que ele teria vitória sobre os seus inimigos. E antes mesmo dele ir adiante para a guerra, o Senhor dá ao profeta uma orientação como que um ato profético, em que o rei deveria abrir a sua janela e então lançar-se flechas como se ele estivesse em guerra para ferir e destruir os seus inimigos. E então, naquele momento, o Senhor ordena que o profeta colocasse sua mão sobre a mão do rei, enquanto ele lançasse as suas flechas, a sua mão sobre o arco flecha do rei, e assim ele teria vitória sobre os seus inimigos. Acontece que o rei lança 1, 2 e 3 flechas e cessa. E a palavra do Senhor diz que o homem de Deus ficou irado com ele e disse, deverias ter ferido 5 ou 6 vezes e então terias vitória completa sobre todos os seus inimigos. Verdade é, queridos, que muitas das vezes a nossa timidez, a nossa falta de ousadia tem nos limitado a vivenciar a plenitude de graça e do favor de Deus na nossa vida. O Senhor tem abrido os céus sobre as nossas vidas. O Senhor tem os céus abertos sobre a sua vida para que você possa vencer sobre todas as coisas. O Espírito de Deus em nós é aquele que nos reveste, que nos capacita e nos dá autoridade para avançarmos. Mas às vezes sentimentos de inferioridade, sentimentos talvez da ausência de intrepidez, de ousadia, nos impede que nós possamos ir mais além daquilo a qual o Senhor tem dado para nós. Deus chama o profeta e leva ele até o rei, e num ato profético ele ordena que ele lance flechas na direção dos seus inimigos antes mesmo dele ir ao campo de batalha. E isso estava sendo medida, a sua ousadia, a sua intrepidez, e lamentavelmente a sua audácia foi pequena. Queridos, é tempo de sermos ousados na presença do Senhor. É tempo de sermos intrépidos e avançarmos e visionarmos com grandiosidade tudo aquilo que Deus está disposto a fazer a nosso favor.
amplia a sua visão, amplia o lugar da sua tenda, alarga as suas cordas, pois o Senhor está nos chamando a avançar neste tempo. O Senhor está nos chamando a nós darmos passos de fé na direção dos nossos inimigos, destruir os obstáculos e alcançarmos os territórios, alcançarmos as cidades, alcançarmos as nações, alcançarmos as vidas às quais o Senhor tem nos entregado em nossas mãos. Hoje, as flechas que o Senhor nos ordena lançar são as flechas da palavra do Senhor que sai da nossa boca. Tenha cuidado com as flechas da boca que tem saído de você, com as palavras que têm saído. Se as nossas palavras são palavras de vitória, são as palavras de bênção, são as palavras de cura, são as palavras de milagre, certamente o Senhor operará sobre as nossas vidas. Não vamos nos limitar, não vamos nos acanhar, mas vamos com ousadia e autoridade no Senhor lançar as nossas flechas, nossas palavras profetizando e declarando a vitória, o milagre, a conquista territorial, a conquista da família, a conquista de tudo aquilo que o Senhor tem designado para cada um de nós. Que o Senhor te fortaleça, que o Espírito Santo seja sobre a sua vida em grande ousadia e intrepidez, para que todos os desígnios e projetos do Senhor se cumpram sobre a sua vida. Lance as suas flechas, lance as suas palavras profetizando, assim como o Senhor enviou o profeta dele até o rei. Ele hoje ordena o seu Espírito sobre nós, nos dando toda a capacidade para vencermos todas as nossas batalhas. Que o Eterno seja contigo e te abençoe sempre em nome de Jesus. Fique na paz.